Olá, meu nome é Daniela, eu sou psicóloga e mãe, eu sou mãe de dois. Sou mãe do Bernardo, de 2 anos e 9, da Gabriela, de 10 meses. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco melhor, sobre 4 necessidades emocionais básicas de uma criança. E vou falar também um pouco mais sobre comportamentos típicos comuns. Crianças de 2 anos, como lidar com esses comportamentos. As 4 necessidades emocionais básicas de uma criança é conexão, autonomia, autoestima e prazer. Então eu vou falar um pouco detalhadamente sobre cada uma dessas necessidades e como a gente consegue observar isso nos nossos filhos a partir dos 2 anos de idade. Conexão. Nós, seres humanos, precisamos nos sentir conectados a alguém, a algo ou alguém. E nós buscamos essa conexão. Então, com uma criança pequena, suas maiores figuras de apego, no caso seus pais, principalmente a sua mãe, são as pessoas que eles mais se sentem conectados. Isso vem desde lá do útero. Então, são 9 meses no útero ali conectado, 24 horas por dia na mãe, não é de um dia para o outro, de uma hora para outra. A criança vai se acostumar com a realidade aqui fora, Então você vai perceber que seu filho, assim que nascer, ele vai querer se sentir conectado a você a todo momento, vai querer bastante colo, vai querer contato físico, vai querer afeto, porque crianças precisam de atenção, precisam se sentir conectada às suas figuras de apego. E aí a segunda necessidade, a segunda necessidade emocional de um ser humano é a autonomia ou controle, Então a criança, ela precisa, ela se sente bem quando ela se sente útil, quando ela pode ajudar, quando ela consegue fazer as coisas sozinha. E aí a partir dos 2 anos a gente percebe isso, com força, porque com 2 anos é também conhecido, também é chamado, adolescência dos bebês, porque a criança, ela começa a se dar conta de que ela é um ser humano. E aí, se ela é um ser humano, ela tem direito a fazer o que ela quiser, E aí, cada vez mais a criança vai querer ser independente, vai querer ali impor, a sua autonomia, vai querer impor o controle. Então, a autonomia / controle também é uma necessidade emocional básica de um ser humano, E aí essa necessidade ganha força total com 2 anos, que aí a criança, ela se dá conta, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho direito à escolha, eu não sou obrigada a fazer tudo que a mamãe quer. Ter a necessidade, como eu falei, a autoestima ou reconhecimento. Nós somos seres humanos, nós precisamos nos sentir reconhecidos, E aí isso faz bem para nossa autoestima, Isso daí alimenta a nossa autoestima, e com as crianças acontece o mesmo jeito. A criança busca atenção, a criança ela busca autonomia, fazer do jeito dela, para depois buscar também o reconhecimento. Então ela quer fazer do jeito dela, quer ter controle sobre a própria vida, e ela quer ser reconhecida também pelas pessoas. Então, a partir dos 2 anos também vemos com força isso aí, a criança, ela querendo ser reconhecida, ela quer fazer sozinha pelo simples fato da mãe virar e falar assim, muito bem, tá fazendo sozinho. Então isso faz bem para a autoestima, inclusive para o apego seguro, Quando a criança, ela não consegue fazer as coisas sozinha, quando ela é totalmente dependente do cuidado dos pais, aqui eu tô falando de uma criança a partir de 2 anos, uma criança a partir de 2 anos ela já pode jogar eles fora, já pode colocar o prato na pia, ela já come sozinha, ela já consegue tirar o short. Então tem alguns marcos aí no desenvolvimento que uma criança de 2 anos já é capaz de falar, ela já é capaz de se comunicar, falar o que quer, ela já é capaz de tomar banho ali com o nosso auxílio, a gente fala, cadê a barriga? Ela lava a barriga, cadê? Então uma criança de 2 anos, ela já é capaz de fazer bastante coisa, e é importante que a gente estimule a autonomia dessa criança, para ela se sentir bem. Isso faz bem para a autoestima e para o apego também. Como uma criança é muito dependente de cuidar dos pais, da mãe, quando ela estiver longe dessa mãe, ela vai se sentir muito insegura, Porque ela vai pensar assim, caramba, só minha mãe consegue, se minha mãe não estiver aqui eu não vou conseguir comer sozinha, se minha mãe não estiver aqui eu não vou conseguir fazer nada sozinha, eu preciso da minha mãe. Então ela vai acabar ficando bastante segura por causa disso. É importante também a gente estimular essa autonomia e reconhecer, porque é uma necessidade emocional básica de uma criança se sentir reconhecida. Outra necessidade emocional básica é prazer, Nós, seres humanos, somos regidos pelo prazer. A diferença do adulto para uma criança, principalmente uma criança a partir de 2 anos, é que a gente consegue, prolongar o prazer. Exemplo, eu quero muito fazer uma viagem para um lugar que eu tô querendo ir há anos. Vou me planejar, eu vou juntar dinheiro. Eu sei que a viagem é daqui a 2 anos, eu tenho essa noção de tempo. Eu sei adiar o meu prazer. A criança, ela não sabe. Ela é imediatista, ela quer tudo para hoje, na verdade ela quer tudo para ontem. Então se ela tá com fome, ela quer comer agora. Ela quer suprir esse prazer, porque é uma necessidade básica dela. Se ela quer algum brinquedo, ela quer o brinquedo agora.
E aí, isso explica um pouco também o comportamento de birra, né? Então, a criança, ela também é regida pelo prazer. E ela é imatura neurologicamente. O cérebro dessa criança de 2 anos ainda é muito imaturo. Então, ela não consegue conter os seus impulsos. Como ela é regida pelo prazer, ela tem esses comportamentos explosivos também quando ela é contrariada ou quando ela não consegue o que ela quer naquele momento. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns comportamentos típicos de uma criança a partir de 2 anos, que tem muito a ver também com essas necessidades que eu acabei de relatar, né? Por isso que eu comecei bem no inicinho das necessidades emocionais básicas das crianças, né? E agora eu vou falar alguns comportamentos típicos de crianças a partir de 2 anos e a relação com essas necessidades emocionais básicas. Birra, assim, essa fase dos 2 anos também é conhecido como terrível 2 anos ou adolescência dos bebês, porque as crianças realmente parecem um adolescente. Elas querem fazer tudo na hora que ela quer, justamente pelo que eu falei anteriormente, essa necessidade de autonomia, de querer fazer tudo sozinha, de querer se impor, a necessidade do prazer também, como eu tinha falado anteriormente. Então a criança, ela quer ter aquele prazer, ela quer ter aquilo dali atendido, aquela vontade dela atendida. E quando a criança é contrariada, quando ela é frustrada, o que acontece? O comportamento de birra. Gente, comportamento de birra, também conhecido popularmente como birra, na verdade, se trata de explosões emocionais. A criança, ela não sabe lidar ainda com a raiva, com a tristeza, com a angústia, com a frustração. E isso é biologicamente explicado. Não é algo que ela tem que aprender a se controlar. Porque é impossível, é biologicamente impossível uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos se controlar e se autorregular sozinha. Ela precisa da ajuda, do auxílio de um adulto. Porque o cérebro dela não consegue ainda lidar, refletir e lidar com os impulsos. Então ela é muito impulsiva. Se ela tá com raiva, ela vai lá bater, ela vai morder. Se ela quer alguma coisa, ela vai se jogar no chão, vai gritar, vai espernear. Porque ela não sabe lidar com um turbilhão de emoções ainda, porque o cérebro dela é imaturo, porque ela é imatura. Ela é uma criança, ela tá aprendendo. E aí o que fazer, né, para lidar com esses comportamentos desafiadores de birra? Primeiro de tudo, vocês têm que observar os antecedentes. O que causou esse comportamento? Gente, muito desses comportamentos vem de fatores fisiológicos. Então, se a criança está com sono, se a criança está com fome, se ela está suja de cocô ou se ela está com prisão de ventre, é provável que ela tenha esse comportamento explosivo de birra, de se jogar no chão. Ela busca, né? Vamos voltar lá atrás na necessidade do prazer. Ela busca o prazer. Então, suprir essas necessidades fisiológicas são importantes. Caso a criança tenha esse comportamento, porque ela já não tem nada a ver com necessidades fisiológicas, né? Pode ser que a criança tenha esse comportamento por qualquer outro motivo. Ela tá brincando na praça, na hora de ir embora. Ela quer um brinquedo. Enfim, são comportamentos comuns, né? A criança ter esse tipo de comportamento quando ela vai embora de algum lugar que ela gosta, quando ela não pode fazer algo que ela quer, quando ela não pode ter o que ela quer. Então, o que fazer? Então, são casos assim isolados, são casos individuais para analisar, mas de forma geral, algumas orientações, eu posso dar para vocês algumas orientações aí muito importantes para lidar com esses momentos desafiadores. Se for uma situação de necessidade fisiológica, é bom a gente prever, né, e antecipar aí, suprir essas necessidades fisiológicas para não chegar o momento da criança ter essa explosão emocional, né, que a gente chama de birra. Mas se for porque toda vez que eu vou embora do parquinho, toda vez que eu vou embora de tal lugar, meu filho tem essa explosão emocional, o que fazer? Ir pro lúdico, readaptar a forma de falar com os nossos filhos, brincar, tem que ser tudo muito lúdico, tudo muito através da brincadeira. A gente tem que ser muito criativa, tem que aprender a ser criança novamente, né? Quando a criança tem mais ou menos 2 anos, a gente volta a ser criança também, nós pais, nós mães, porque a gente tem que entrar no mundo deles para poder fazer com que eles colaborem. E aí, o que fazer? Primeiro, avise com antecedência. Daqui a pouco a gente vai embora. Se for na praça, né? Se for numa pracinha, mais 3 vezes, vamos no escorrega mais 3 vezes, depois a gente vai embora. E conta 1, 2, 3. Falar com a criança, vamos embora e pronto, ir embora, ela não tem tempo de elaborar aquilo dali. Então, a probabilidade dela apresentar um comportamento desse, uma explosão emocional, é muito grande. Então, é bom preparar ali o terreno, dar uma peneirada. Vamos brincar com a mamãe aqui e depois que a gente acabar a brincadeira, a gente vai embora. Ou, vamos mais umas 3 vezes no escorrega e depois a gente vai embora. Então, sempre prepare o seu filho, sempre avise com antecedência. Se for alguma coisa que ele esteja fazendo que é legal, você fala, só mais uma vez, só mais 2 vezes, daqui a 2 vezes, daqui a 3 vezes vamos embora, ou daqui a tanto tempo nós vamos embora. Não pegar e vamos embora e sair, não. Prepare o terreno, tente preparar o terreno antes. E mesmo preparando o terreno, pode ser que aconteça esse comportamento,
porque, como eu expliquei pra vocês, as crianças são regidas pelo prazer também, uma necessidade básica, né, da criança. E aí, como ela não tem maturidade pra entender que é hora de ir embora, ela pode apresentar esse comportamento. E o que fazer? Você pode, no lugar público, você pode abaixar, pegar a criança e retirar do ambiente para vocês terem mais privacidade, né? Você pode abaixar, oferecer um abraço, acolher, explicar os motivos. Então é importante você falar com antecedência, né? Caso aconteça esse comportamento, acolher, nomear as emoções da criança. Eu entendo que você tá triste porque a gente tá indo embora do parque, mas precisamos ir para casa para você almoçar. Precisamos ir para casa para você jantar, precisamos ir para casa para você dormir. Então sempre explica esses motivos antes e após acontecer, né? Porque aí você pode falar isso antes, tudo isso que eu falei, né? Explicar o porquê. Daqui a eu vou deixar você ir mais 3 vezes no escorrega. Depois que você acabar, nós vamos para casa porque precisamos almoçar, porque você precisa almoçar ou porque você precisa dormir. Sempre explicar os motivos, caso ocorra a birra e após essa explicação, nomear a emoção. Eu entendo que você tá chateado, porque eu entendo que você tá triste porque você queria brincar mais, mas lembra que eu te avisei? Nós precisamos ir embora para você almoçar. Então sempre acolha essa criança, sempre explique, converse. Uma criança com 2 anos, ela é muito inteligente, gente. Você pode achar que não, mas ela é muito inteligente. Ela é capaz de entender muita coisa. A birra, como eu expliquei pra vocês, é uma explosão emocional causada pela imaturidade neurológica de uma criança. E é um comportamento normal a partir dos 2 anos. A culpa não é sua, você não precisa controlar a criança. Na verdade, a gente não controla ninguém, né? Quando a gente é mãe, a gente percebe que realmente a gente não tem controle de ninguém. E a gente nem precisa ter, porque a criança, apesar de pequena, ela é um ser humano, com vontade, com desejos. Então é importante a gente explicar. A gente prever, né? Se eu sei que toda vez que eu vou pra praça com meu filho, na hora de ir embora, ele tem esse comportamento, o que eu posso modificar ali na rotina, né? O que eu posso fazer de diferente para tentar fazer com que ele, né? Avisa com antecedência sempre. Brinca com ele. Você pode falar também, vamos pra casa, você pode escorregar 2 vezes, e aí vamos pra casa pra gente poder brincar de tal coisa, de massinha, ou pra brincar de tal coisa, que aí vai ser muito mais fácil a criança colaborar. Ou você pode ir pra casa, nós vamos chegar em casa, você vai almoçar, tomar banho, e a gente vai brincar de tal coisa, tal brincadeira que dê pra fazer em casa que a criança gosta. Então tem que ser tudo muito lúdico. Quando você for no escorrega mais 2 vezes, depois que você ir pro escorrega 2 vezes, nós vamos pra casa pra você almoçar e enfim, independente do que vocês vão fazer em casa, né? Eu não sei, só um exemplo. E aí quando a gente chegar vamos ver quem chega mais rápido em casa, vamos lá. E apostar corrida pra ver quem chega mais em casa. Então tudo tem que ser muito lúdico, a gente precisa readaptar. Primeiro, preveja, preste atenção no seu filho, quais momentos esse comportamento é mais frequente, para tentar prever e modificar a forma ali que você solicita aquilo dali, que aumente, né, a chance dele colaborar. Bom, outra coisa, um comportamento típico de uma criança é fazer tudo sozinha a partir dos 2 anos, justamente pela questão da autonomia, né? A criança, ela vai querer fazer tudo sozinha e é muito bom que isso seja estimulado também para o desenvolvimento dela, né, como pessoa, para ela aprender a fazer essas atividades do dia a dia, né? É óbvio que tem algumas coisas que ficam mais complicadas, exemplo, escovar o dente. A criança pode não saber escovar o dente direito. Então, se ela quer escovar sozinha, você fala, vamos escovar juntos, então? Pega sua mão, fica por cima da mãozinha da criança, com auxílio, né, com suporte, até que ela aprenda a fazer sozinha. Então, estimule que ela faça sozinho. Caso tenha paciência para ela poder fazer ali devagar. Caso seja algo que você perceba que ela tem muita dificuldade, como escovar o dente, caso ela não esteja escovando direito, dê um suporte para ela, mas estimule essa autonomia, porque isso é muito importante para o desenvolvimento dela. Bom, ela pode também ter resistência a atividades diárias, isso é normal também. Ela pode não querer colocar fralda, ou não tomar banho, ou não cortar a unha, então tudo tem que ser muito lúdico. Tomar banho, gente, aqui é uma coisa que eu uso que super funciona. Pegar um balde, botar com água no banheiro, os brinquedinhos, os carrinhos, e aí ir nomeando as partes do corpo. Vamos lavar o braço, vamos lavar tal coisa, vamos lavar tal coisa. Caso seja alguma parte que ele tenha dificuldade, dá ali um suporte pra ele e depois deixá-lo brincando lá no banheiro com o balde, com a água, e vai tornar esse momento muito mais divertido. Então, sempre use o lúdico. É muito melhor pra gente e pra criança, né, pra ela colaborar, do que ele fazer a força. Vai perceber também que a criança vai usar a palavra não diversas vezes, justamente por essa questão da independência, né, de controle. A criança, ela vai querer usar a palavra é meu o tempo todo, então ela vai ter muita dificuldade pra dividir. Também é uma característica normal ali da idade. Inclusive,
eu tenho um post bem completo, né, que fala sobre o dividir. Não é bom que a gente obrigue nosso filho a dividir, porque nós não dividimos tudo nosso. Então, tudo bem a criança não dividir. A gente pode estimular o brincar junto, o dividir, o trocar. Ainda mais quando tem irmãos. Vamos trocar? Ele brinca, você brinca com esse, ele brinca com esse. Ou vamos dividir com um amigo, ou vamos brincar juntos. Mas nunca obrigue uma criança a dar. E nunca pegue alguma coisa da mão da criança para dar para outra pessoa também. Porque da mesma forma que nós, adultos, não saímos por aí dando nosso carro ou nosso celular para qualquer pessoa, dividindo, a criança também pensa assim, porque um brinquedo para a criança, um objeto, né, de apego, é como um celular pra gente, ou algum objeto que a gente tem apego. Eu espero que esse vídeo foi um aulão muito rápido, né? Eu tenho muito para falar sobre o desenvolvimento de uma criança de 2 anos. Eu espero que eu tenha trazido alguma luz aí para a vida de vocês, que vocês tenham conseguido aprender. E até mais.